Capítulo 5 – Como prever o futuro e reconhecer a voz da intuição. Uma das mais perturbadoras faculdades da mente humana é a da previsão ou a habilidade de perceber um acontecimento futuro antes de sua ocorrência no plano objetivo ou material da vida. Ocasionalmente, tive uma visão antecipada de fatos que aconteceram dias, semanas e, algumas vezes, até mesmo meses depois. Por exemplo, em 1967, um pastor amigo meu visitou-me e sugeriu que juntos organizássemos um ciclo de conferências na Terra Santa para o mês de maio. Disse-lhe que pensaria sobre o assunto e lhe falaria depois. Falei à minha mente subconsciente naquela mesma noite antes de dormir, afirmando com convicção: a inteligência infinita que existe em mim é sábia e me revela a decisão mais acertada com relação à ideia de uma viagem a Israel, Jordânia, etc. Nessa mesma noite, tive um sonho claro em que li as manchetes de guerra tanto no Los Angeles Times como no Citizen News. No sonho, também assisti a uma violenta luta de tanques e aviões entre israelenses e árabes. Testemunhei um fato por acontecer, ao vivo, aparentemente 5 meses mais tarde. Ao despertar do sonho, telefonei a meu amigo e lhe contei detalhes do sonho. Estranhamente, ele tivera também o mesmo sonho. Ele também tinha orado pedindo a orientação divina. Nós dois, então, desistimos da ideia de levar a efeito o ciclo de conferências na Terra Santa. Acontecimentos que se seguiram. A tragédia da Guerra Árabe-Israelense comprovou a veracidade da visão interior. Diz a Bíblia: confia no Senhor, a lei de sua mente subconsciente, e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmos 37:3. Seu futuro está agora em sua mente. Sua mente está cheia de pensamentos, crenças, opiniões, convicções, impressões e vários conceitos, bons ou maus. A lei cósmica da mente preceitua que tudo que aceitamos e em que mentalmente acreditamos se revela e concretiza em nossas vidas. Se de alguma forma lhe fosse possível fotografar o que contém a mente subconsciente de seus amigos, você poderia revelar-lhes com precisão o futuro e determinar com exatidão fatos que iriam acontecer a cada um. O Dr. Ryan, da Universidade de Duke, forneceu ampla comprovação de percepção extrasensorial, como a clarividência, a pré-cognição, a clareaudiência, a retrocognição e a telecinésia, em inúmeras experimentações, todas documentadas. Uma pessoa altamente intuitiva, um bom médium ou um clarividente mediúnico pode perceber
o que lhe vai no subconsciente e ver claramente, clarividência, experiências e acontecimentos bons e maus que você estivesse prestes a enfrentar na tela do espaço. A razão disso é que, da mesma forma que a ideia de um prédio novo na mente do arquiteto, os pensamentos, crenças, projetos, objetivos e suas manifestações complementam-se na mente, podendo ser visualizados com exatidão por um bom clarividente. Entrando em maiores detalhes, é bom que se afirme ser possível a uma pessoa intuitiva em estado perceptivo, passivo e subjetivo desvendar o conteúdo da mente subconsciente de uma outra pessoa e revelá-lo para a mente consciente ou o ego que desperta dessa pessoa. Em outras palavras, em condições passivas e de semitranse, uma pessoa sensível ou altamente mediúnica entra em consonância com decisões, planos, ideias, temores, fobias, fixações e condições desejáveis e a aceitação subjetiva de casamento, divórcio, negócios, viagens e várias outras impressões na outra pessoa. O médium, que se harmoniza com seus sentimentos, crenças e impressões subjetivas, traduz tudo isso em sua própria terminologia, predizendo em conformidade com o que previu. Geralmente o médium ou clarividente é extraordinário em sua precisão, nem sempre 100%, mas algumas vezes chegando a quase isso. Lembre-se de que tudo que o médium vê ou sente deve ser analisado, pois vem impregnado pelo que se contém em sua própria mentalidade, e por essa razão varia um tanto ou quanto, sabe-se, de médium para médium. Eis porque você recebe às vezes leituras ou interpretações diferentes da parte de diferentes médicos. A pré-cognição salvou uma fortuna e formou outra. Sou muito amigo de importante especulador do mercado de capitais que me contou que todas as noites de sua vida, antes de se aposentar, costumava meditar sobre o Salmo 91 e pedir a orientação e proteção divinas e a ação certa em todas as suas atividades. Uma noite, em princípio de 1966, seguindo o impressionante sonho profético em que viu as manchetes de um jornal local anunciando tremenda baixa no mercado de valores, ele sentiu uma intensa e poderosa necessidade de vender todos os seus títulos, nos quais invertera $400 mil. Afirmou-me que foi como se uma voz interior ordenasse, insistentemente, que o fizesse. Seguindo esse impulso da intuição, vendeu tudo antes do fechamento da bolsa. No dia seguinte, ocorreu uma grande baixa e seus títulos ainda não voltaram à cotação anterior, alguns sofrendo uma queda de 20 a 30 pontos. Tinha boas economias. Assim sendo, tornou a comprar muitos dos títulos por preço bem mais baixo, acumulando, assim, outra pequena fortuna. Comentou: salvei uma fortuna e fiz outra. Ele viu o fato antes de sua ocorrência e atendeu à voz de sua intuição. Intuição significa ensinamento de dentro. Como a previsão materna salvou a vida do próprio filho. Entrevistei uma mãe envelhecida e arrasada, cujo filho era um piloto da Força Aérea em serviço no Vietnã. Vinha tendo repentinamente um sonho que a amargurava demais. Nele, via o avião de seu filho em chamas e ele lhe pedindo socorro. Depois o avião caía fragorosamente, mergulhando no mar. Ela garantia que seu filho morrera no mar. Era com esse tormento que despertava todas as manhãs havia uma semana, e seus primeiros pensamentos enchiam-se de temor e maus presságios.
e expliquei a essa mãe infeliz da melhor forma possível que, sem dúvida alguma, era uma premonição de desastre e que ela, estando subconscientemente ligada a seu filho, com toda certeza assimilara dele o meio inconsciente do perigo. No entanto, ela poderia evitá-lo, uma vez que, obviamente, nada acontecera, visto não haver recebido aviso oficial algum, comunicando o fato. Além do mais, o sonho se repetia noite após noite, pressagiando o que ainda estava por acontecer. Disse-lhe o que deveria fazer: compreender seu mais alto conceito de Deus e de seu amor. E começou a pensar em Deus como o infinito princípio vital do absoluto amor, ilimitada sabedoria, todo-poderoso, todo-glorioso, todo paz, harmonia e alegrias absolutas. E por sugestão minha, colocou mentalmente seu filho no adorável amor de Deus, reconhecendo que ele vivia no esconderijo do Altíssimo e morava à sombra do Todo-Poderoso. Ela também visualizou o lar de seu filho, feliz, alegre e livre, e sentiu que ele a abraçava. Essa mãe conduziu e dirigiu seus pensamentos o dia inteiro a fim de harmonizar com esse padrão espiritual de prece. Mentalmente fixou-se na luz, no amor, no poder e na paz do Senhor, até que tudo se tornou real para ela. Foi nessa atmosfera espiritual que colocou o filho. Enquanto insistia nessa linha de pensamento, depois da quinta noite o pesadelo deixou de aparecer-lhe. Substituiu o receio pelo filho pela fé e confiança no fato de que estava vivo e perfeito e cuidado por uma boa providência. Semanas após, estava preparando o almoço quando o filho lhe entrou porta dentro e o abraçou. Recebera baixa do Vietnã e quisera fazer-lhe uma surpresa. Disse-lhe então: "Mãe, nem sei como estou vivo. Meu avião foi atingido e caiu, mas não pegou fogo. Não me feri e a coisa mais extraordinária foi que, mesmo sabendo que o avião estava caindo, não tive medo. E ouvi nitidamente sua voz me dizendo: Deus está olhando por você, e tive a certeza de que estava a salvo." Diz a Bíblia: "Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos." Salmos 91:11. Uma coisa é óbvia nesse fato: a mãe estava telepaticamente ligada a seu filho, uma vez que não há tempo ou espaço na mente, e pela prece ela livrou a mente do medo, envolvendo o próprio filho no amor, na harmonia, na luz e na paz de Deus. Foi o que abriu caminho para a resposta de uma providência orientadora a fim de libertá-lo da morte, de outra forma inevitável. Sua fé e confiança foram comunicadas a seu filho e ela experimentou a alegria do atendimento da prece. Sonhou com a morte do próprio filho e ajudou a impedir a tragédia. Eis o que um correspondente da cidade de Nova York disse em carta a mim dirigida: "Prezado Dr. Murphy, é quase impossível dizer como estou grato. Impressionei-me demais com a leitura do The Amazing Laws of Cosmic Mind Power. Aprendi a orar cientificamente só de estudar cada capítulo. Uma verdadeira revelação para mim. Um de meus filhos está fazendo transporte de carga entre Nova York e Chicago. Uma noite, semanas atrás, em sonho, vi seu caminhão subindo uma colina e pareceu-me que ele estava adormecido. À direita havia uma alta montanha e à esquerda um precipício. Subitamente o caminhão colidiu com a montanha e caiu de lado. Em meu sonho eu exclamei: Deus olha por ele, Deus cuida dele, Deus o ama. Foi quando despertei o corpo inteiro sacudido
pela apreensão do desastre. Abri a Bíblia e li alto o Salmo 91, o grande salmo da proteção, passando o tempo para a segunda pessoa e orei por meu filho durante meia hora, começando com: Ele habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. E assim por diante, aos poucos, fui sendo envolvido por uma sensação de paz. Mais tarde, durante a semana, quando meu filho voltou, contou-me ter adormecido ao volante do caminhão que capotou na estrada e que acordara entre as suas rodas, milagrosamente salvo e sem um arranhão. Contei-lhe do meu sonho e de minha prece ainda dormindo. E ele exclamou: Pai, sua prece me salvou a vida. Ajude a impedir tragédias e reviravoltas da sorte. A prece modifica realmente as coisas. Inúmeras biografias comprovam esse fato. Por prece, eu me refiro à contemplação das verdades de Deus do mais elevado ponto de vista. Pensando construtivamente, baseando-se em princípios universais, você poderá transformar todos os padrões negativos existentes em sua mente e, a partir de então, levar uma vida maravilhosa. Em outras palavras, impregnando sua mente com as verdades de Deus, você neutralizaria, apagaria, expulsaria da mente tudo que não se parecesse com Deus. Evitaria todas as experiências negativas, como acidentes e desastres, de qualquer espécie. Sua fuga da má sorte coincidiria com sua habilidade em elevar-se conscientemente. Eu, quando for levantado, atrairei todos, manifestações e experiências, a mim. João 12:32. Contemplando as verdades eternas e o que é verdadeiro em Deus, você se apartará da mente comum, ou da lei do meio termo, a que domina a massa da humanidade. Quando você entrar na paz de Deus e deixar que sua paz flua por seu intermédio como um rio dourado de vida e amor, você terá atingido a realidade, ou Deus, assim como esse pai enquanto orava por seu filho. Porque se concretizam somente predições negativas relacionadas com o meu futuro. Essa pergunta veio ter a mim de um correspondente do Alasca. Lembre-se de que sua mente subconsciente é uma espécie de mercearia da memória e que muitas sugestões, meias-verdades e falsas crenças foram aceitas inteiramente à revelia da sua mente consciente. Muitas vezes, tais fatos chegam a acontecer, pois o que quer que lhe tenha impregnado a mente subconsciente, mais cedo ou mais tarde, se concretize em seu mundo, a menos que mude para melhor através da prece. Em outras palavras, qualquer pessoa que receba uma sugestão ou uma predição relacionada consigo mesma e de natureza indesejável pode impedir que venha a ocorrer através do pensamento construtivo sobre as verdades universais e as verdades de Deus, como a harmonia, a paz, o amor, a beleza, a correta atitude divina e o amor divino. Contemplando esses princípios universais, ocorre um reajuste dos padrões de seu subconsciente, para que se adaptem à configuração mental de seus pensamentos e imagens. É possível predizer-se com certo grau de precisão com relação a uma pessoa, um grupo, uma raça, uma nação ou ao mundo, pois a maioria dos seres humanos não muda muito. Vive com as mesmas velhas crenças, as mesmas velhas tradições, conceitos raciais e os mesmos ódios, preconceitos e temores. Segue mais ou menos um padrão estabelecido que pode ser facilmente interpretado por quem entre intuitivamente em contato com suas vibrações mentais.
Como a previsão solucionou o problema de um médico. Um médico amigo meu escrevia um livro e precisou de determinados dados relacionados com o antigo medicamento aplicado na Babilônia e no Egito. Pensou que a informação poderia ser encontrada no Museu de Nova York, mas, morando em Los Angeles, era-lhe totalmente impossível ir a Nova York. Sugeri-lhe que paralisasse a própria mente, imobilizasse sua atenção e que, bem no momento de cair dormindo, se dirigisse em tom autoritário à mente mais profunda. A infinita inteligência que existe em mim sabe a resposta e vai dar a informação de que necessito para meu livro. Ele adormeceu com a única palavra: responda. E na mesma noite teve um sonho que o aconselhava a visitar velha livraria no centro da cidade. Entrando na livraria, no dia seguinte, o primeiro livro que apanhou continha os dados desejados. Lembre-se de que seu subconsciente está em unidade com a infinita inteligência e a sabedoria ilimitada, e que é onisciente e sabe a resposta que você deseja. Pode responder num sonho, num sobressalto ou numa espécie de sensação que o conduzem para o rumo certo. Você poderá ter a súbita intuição de ir a algum lugar ou uma outra pessoa lhe poderá dar a resposta. Como a clareaudiência salvou uma vida. Falei recentemente num banquete e um jovem oficial, recém-chegado do Vietnã, sentou-se a meu lado e contou-me uma experiência fascinante sobre a voz que ele tinha ouvido, do nada. Estava em serviço e dirigia um jipe para entregar uma mensagem no quartel-general local. Um oficial subalterno sentava-se a seu lado, e quando dirigiam estrada acima em alta velocidade, ele ouviu a voz de sua mãe que lhe dizia claramente, com toda a nitidez: "Pare, John, pare." Ele freou o jipe bruscamente e o companheiro perguntou: "Por quê? O que é que houve?" E ele respondeu: "Não ouviu a voz que dizia: pare, pare?" Mas seu companheiro nada ouvira. Depois de saltarem do jipe e examinarem-no, os dois descobriram uma roda que se soltava. Alguns metros mais, o carro teria capotado sobre um abismo do lado direito da estrada e eles não poderiam sequer ser reconhecidos mais tarde. Sua mãe estava em São Pedro e ele contou que ela orava por ele regularmente todas as noites e todas as manhãs, e também durante o dia, pedindo sempre: "O amor de Deus e toda a armadura de Deus proteja sempre o meu menino." Esse rapaz percebeu ser a voz que ouvira um aviso de sua mente subconsciente, procurando protegê-lo, e que, com certeza, respondera à prece de sua mãe. Em momento de grande emergência ou perigo, você descobrirá que sua mente subconsciente projeta a voz de uma pessoa que você imediatamente obedece, porque você confia e ama essa pessoa. Ela somente lhe falará num tom de voz que sua mente consciente logo aceitará como verdadeira. Por isso mesmo, não será a voz de uma pessoa de que você não goste ou em que não confie. Proteja-se e aos outros contra desgraças. Você pode, por vezes, ter um sonho pré-cognitivo acompanhado de uma intuição profunda de perigo iminente para você mesmo ou para uma pessoa querida. Se seu sonho pressagia uma ocorrência infeliz ou trágica relacionada com sua pessoa ou com alguém ligado a você, não o despreze como algo meramente arquitetado por sua imaginação ou como uma alucinação sem nexo. Erga uma prece como a que se segue, e se for por outra pessoa, use o nome dessa pessoa. Uma eficaz prece de proteção.
Reconheço que Deus é a única presença e poder. E sei que a presença de Deus é amor, ordem, beleza, paz, perfeição e harmonia. A paz de Deus penetra-me agora interiormente como um rio. Reconheço a glória e a ordem perfeita que existem e sempre existiram. Estou mergulhado na mente de Deus, e Deus me vê perfeito, íntegro e completo. Estou mergulhado na sagrada onipresença. Toda a armadura de Deus me defende, me encerra e me protege, envolto em seus braços eternos. Reitere as verdades desta prece e insista até que a nuvem se dissipe e a carga se torne leve. Você mergulhará na paz e atingirá a realidade. E terá conscientemente entrado em união com o Ser Altíssimo. E então todas as forças divinas se apressarão para ministrar-lhe a alegria eterna. Tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-los-eis. Marcos 11, 24. Lembretes deste capítulo. 1. Uma das mais profundas faculdades de sua mente é sua habilidade de prever coisas por vir, algumas vezes em sonho ou em visão na calada das noites. 2. Sempre lhe é possível pedir uma orientação específica à sua mente subconsciente acerca de algum acontecimento, como investimentos, viagens, casamentos, etc. 3. O futuro já está em sua mente, pois todos os pensamentos, todas as convicções, crenças e impressões de sua mente subconsciente se tornarão, pelas próprias leis que a regem, formas, funções, experiências e acontecimentos. 4. O Dr. Rhine, da Universidade de Duke, tem experimentações documentadas de clarividência, pré-cognição, clareaudiência, retrocognição, telecinesia e outras facetas da percepção extrasensorial, comumente designada pela sigla PES. 5. Um médium capaz pode comunicar-se ou entrar em contato com a sua mente subconsciente e consciente, interpretando o que vê em sua própria terminologia e predizendo em conformidade com ela. 6. Você pode obter leituras diferentes de diferentes clarividentes ou médiums, uma vez que filtram o que vem através de suas respectivas inteligências e, por esta razão, de certa forma, variarão segundo o médium. 7. Você pode ter o sentido da intuição muito desenvolvido, se afirmar constantemente que a infinita inteligência o está orientando para onde vá. 8. Se você tem um parente em zona perigosa e sonha claramente que ele corre perigo, ore por ele, certo de que onde ele estiver, lá estará Deus, e que seu amor, luz, verdade e poder o protegerão e olharão por ele. Sabendo aplicar a prece adequada, você poderá evitar uma tragédia. 9. Você estará sempre telepaticamente unido às pessoas amadas, e suas preces por elas poderão curá-las, beneficiá-las e protegê-las. 10. Quando tiver um sonho real, pré-cognitivo de perigo para um filho, filha ou amigo, leia as grandes verdades do Salmo 91, mencionando o nome em apreço até que sua mente repouse no Senhor. 11. A oração modifica sua própria mente subconsciente, assim como a da outra pessoa, desta forma eliminando a causa do perigo iminente ou da situação infeliz. 12. Contemplando as verdades eternas,
Você sai da mente comum, erguendo-se uma barreira de convicções, estabelecendo dessa forma uma imunidade contra os perigos. 13. Sua mente subconsciente é como um armazém de memória, e muitas sugestões, meias-verdades e falsas crenças como que nelas se enraizaram. Embeba sua mente consciente com as verdades de Deus e você conseguirá erradicar e expurgar de seu subconsciente todos os padrões negativos. 14. É muito fácil predizer-se o futuro para a média das pessoas, uma vez que, em sua maioria, elas não modificam muito seus padrões de pensamento. 15. É possível você ouvir distintamente a voz de sua mãe, ainda que quilômetros os separem. Seu subconsciente seleciona uma voz que você instantaneamente escutará e obedecerá. 16. Você pode modificar qualquer padrão negativo existente em sua mente, reconhecendo a presença e poder de Deus e sabendo que a presença de Deus é a presença da ordem, da harmonia, da paz, da alegria, a unidade, do amor e da perfeição.